Oi galera, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre distribuição da indústria brasileira, os processos de concentração e de desconcentração dessa indústria no território nacional. Antes de falar do processo de industrialização propriamente dito, eu queria destacar um ponto que eu acho muito importante, que é muito recorrente em vestibular. O fato de no Brasil nós termos vivido durante um período considerável, durante séculos, uma economia de arquipélago. Essa economia de arquipélago leva em consideração que a organização espacial das atividades econômicas no Brasil, elas eram dispersas, não promovendo uma integração entre as diversas regiões. Vocês sabem que nós tivemos alguns ciclos econômicos, como por exemplo o ciclo do pau-brasil, que predominou no litoral brasileiro, nas áreas de Mata Atlântica. Posteriormente, o ciclo do açúcar, que vigorou na região Nordeste. Falamos depois do ciclo do ouro, que vai deslocar o eixo econômico aqui para a região Sudeste. Depois do ouro, a gente vai ter o ciclo do café, que foi extremamente importante para o desenvolvimento industrial brasileiro, como nós já falamos, porque o café ele vai permitir uma acumulação de capital e um desenvolvimento de infraestrutura que vão depois ajudar nos primeiros passos da indústria brasileira. Assim, o que eu quero dizer com a economia de arquipélago é que, enquanto a região Nordeste, durante o ciclo do açúcar, por exemplo, se desenvolvia aquelas plantations, havia uma comunicação muito maior da região Nordeste com Portugal, que era a metrópole brasileira, do que efetivamente com as outras partes do país. Durante o ciclo do ouro, quando houve esse deslocamento do eixo econômico aqui para a região Sudeste, houve um breve desenvolvimento da integração regional, mas muito pequeno, ínfimo, não a ponto de superar essa lógica da economia de arquipélago. E quando isso começa a mudar de figura? A partir do governo de Getúlio Vargas, a partir da década de 30. Nós já conversamos anteriormente que o Vargas ele vai assumir uma postura de Estado empresário, de Estado interventor. E a partir disso, ele vai dar sequência na política de substituição de importações, o que gerava, por sua vez, uma demanda da ampliação do mercado consumidor nacional para os produtos brasileiros. E por esse motivo, o Vargas vai então investir no desenvolvimento do sistema de transportes no Brasil, com o intuito de permitir a dispersão dos produtos em escala nacional, gerando assim, consequentemente, uma integração entre os mercados regionais. Mas nós sabemos que, apesar disso, o Brasil ele não se desenvolveu economicamente nem industrialmente de uma maneira uniforme, muito longe disso. Nós sabemos que houve uma concentração industrial muito forte na região Sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Qual a causa desse desenvolvimento tão concentrado numa porção tão específica do centro-sul do país? Como eu já havia dito anteriormente, isso vai ter uma forte relação com o ciclo do café que se desenvolve no século XIX. Por quê, gente? Porque vocês sabem que a indústria vai se desenvolver à sombra de um pé de café a partir do momento em que esse café ele vai favorecer a concentração de mão de obra na região Sudeste. Ele vai desenvolver uma infraestrutura de transporte no que diz respeito a ferrovias que vão ajudar no escoamento da produção e também na construção de portos para mandar essa produção, pelo menos uma parte pequena dela, para fora do país a princípio, favorecendo também a entrada de matérias-primas e de maquinários que seriam utilizados pelas próprias indústrias. Podemos falar também que o café ele vai ajudar no desenvolvimento de uma rede bancária, que vai se concentrar basicamente nessa região Sudeste. Sem falar, gente, na elevada concentração de mercado consumidor, já que a região Sudeste, principalmente o eixo Rio-São Paulo, vai possuir a maior densidade demográfica do país. Se o café ele proporciona o desenvolvimento da industrialização na região Sudeste, ao longo dos governos, ao longo dos anos, nós percebemos que essa concentração, esse desenvolvimento industrial, ele vai cada vez mais se consolidar nessa região, o que vai gerar, inclusive, gente, uma enorme disparidade econômica no país, fazendo com que a região Sudeste contenha as cidades mais desenvolvidas,
o maior PIB, a maior densidade populacional, a melhor infraestrutura, o melhor setor de serviços, etc, etc, etc. Mas esse processo de concentração das indústrias, ele acontece até os dias de hoje no Brasil? Não, gente. Essa lógica, ela tem sofrido uma modificação. E quando isso passou a acontecer? A gente sabe que isso vai ter uma forte relação com a terceira revolução técnico-científica e informacional, que vai ter um boom na década de 70, aumentando a velocidade e reduzindo os custos dos sistemas de transporte e telecomunicações, permitindo assim o surgimento de novos fatores locacionais que vão ser buscados pelas indústrias para que elas reduzam seus custos e aumentem suas margens de lucro. Efetivamente, no Brasil, a gente começa a ver esse processo de desconcentração a partir do regime militar. JK cria legalmente o que a gente chama de Zona Franca de Manaus, mas quem vai botar na prática, quem vai botar para acontecer são os militares, com aquele lema de integrar para não integrar. Essa Zona Franca de Manaus é apenas uma das práticas dos militares que visava desenvolver a Amazônia, aumentar sua densidade demográfica e inseri-la no resto do Brasil como uma fonte de riqueza para a economia brasileira. Assim, o que seria essa Zona Franca de Manaus? Ela seria uma área aberta a receber indústrias transnacionais que buscariam nela fatores locacionais e que proporcionariam custos de produção mais baixos. Os produtos seriam montados nela e depois seriam exportados para o resto do mundo. Isso, obviamente, proporcionou um desenvolvimento industrial na região, principalmente em Manaus, e um aumento da oferta de empregos. A gente pode falar de algumas indústrias que se destacam na Zona Franca de Manaus, como, por exemplo, a indústria de veículos sobre duas rodas, a indústria de eletroeletrônicos e a indústria de informática. Uma outra medida do governo militar que foi extremamente importante para o processo de desconcentração industrial, ou seja, para que as indústrias buscassem outras áreas que não estivessem no eixo Rio-São Paulo para se localizarem, foi o desenvolvimento de uma infraestrutura dispersa pelo território brasileiro. A gente pode pegar como exemplo a construção de hidrelétricas na região norte, como a hidrelétrica de Tucuruí, e na região nordeste, como a hidrelétrica de Sobradinho. Obviamente, a construção de hidrelétricas gera energia, que é fundamental para a existência de uma indústria. Sem energia, é impossível que uma indústria se instale em algum lugar. E assim a gente percebe que o desenvolvimento também da infraestrutura de transporte de telecomunicações vai permitir que as indústrias não precisem ficar necessariamente tão concentradas quanto antes. Cabe lembrar, gente, que esse eixo Rio-São Paulo, com o passar do tempo, ele era tão procurado que os sindicatos eram bem organizados, a mão de obra era cara, o custo do solo era alto, os impostos eram elevados, leis ambientais muito rígidas, ou seja, tudo que dificultava e encarecia o custo de produção. Assim, essas indústrias vão sair em busca de mão de obra mais barata, sindicatos mais desorganizados, mais frágeis, menor custo dos terrenos e, por fim, incentivos fiscais, que são aqueles abatimentos em impostos ou em aluguéis que faz com que se instalar numa área fique mais barato do que se instalar em outra. Assim, as cidades médias e as áreas periféricas, elas vão começar a disputar a vinda de indústrias para os seus territórios. E para isso, elas vão começar a barganhar com as indústrias, efetivamente entrando numa guerra fiscal para ver quem oferece as melhores condições. A tradicional área de industrialização do eixo Rio-São Paulo vai começar a perder indústrias e aquelas pessoas que eram empregadas basicamente no setor secundário da economia, elas vão se deslocar para o setor terciário, ou seja, para o setor de comércio e serviços. A gente sabe que o Brasil ele vive um problema em relação a isso, que é a hipertrofia do setor terciário, já que a maior parte da população não tem qualificação de mão de obra e não tem poder aquisitivo para diversificar esse setor terciário. E aí, como a maior parte da população procura funções de baixa qualificação, esse setor terciário ele fica inchado, causando sua hipertrofia e, consequentemente, agrava os quadros de desemprego,
e mercado informal na economia brasileira. Então é isso, galera. Finalizamos por aqui a nossa aula. Até a próxima. Um beijo!